Por conta aí da pandemia e também do início da safra de cana-de-açúcar no Pará, será que o consumidor vai pagar mais caro ainda do que já está pagando pelo etanol e pelo açúcar? A gente vai saber nessa análise, na entrevista que o Kleber fez com o Miguel Tranin, que é presidente da Alcopar. Nesse ano, o maior volume da cana-de-açúcar será para a produção de álcool ou para a produção de açúcar? No Paraná, habitualmente, ele é mais açucareiro. O Paraná sempre produz, vamos dizer assim, da cana disponível, geralmente 80% dela transforma em açúcar. O Paraná sempre foi um forte exportador de açúcar, então nós temos essa característica aí de exportador, né, de produtor de cana. Esse açúcar que é produzido, que eu falei em 2,5 milhões de toneladas, 80% a 90% é exportado. Então, praticamente, nós temos uma forte exportação. Nós temos um terminal de açúcar no Porto de Paranaguá, em conjunto com as empresas daqui. Isso aí facilita essa logística e essa celeridade aí no porto. Quais os principais compradores aí do açúcar brasileiro? O açúcar no Brasil, brasileiro vende praticamente para o mundo todo, né? Nós vendemos para a Rússia, para a Ásia, são grandes compradores dos países asiáticos, China, e a própria União Europeia, mesmo produzindo, produz lá o açúcar de beterraba, mas ainda assim acabam comprando um pouco de açúcar no Brasil. E aí um pouco menos dos Estados Unidos, muito pouquinho, mas mais os fortes compradores hoje são os asiáticos. População muito grande, né? Exatamente isso. Certo. Eu tenho mais duas perguntas só para o senhor. Uma é com relação a essa pandemia aí. A dona de casa, ela vai pagar mais caro pelo açúcar ou não? O que o senhor projeta aí para os próximos meses? O preço de açúcar, uns 2 anos atrás, tiveram alguns picos significativos aí de preço. Mas hoje, praticamente, os estoques mundiais estão já abastecidos, né? O comprador muito forte desses grandes estoques é a própria China. Então, eu acredito que não deva ter surpresas com relação a isso. Tá certo. A última pergunta, então, São Miguel, até relacionada a essa questão da alta dos custos de produção e também os constantes aumentos no preço da gasolina. Por que o álcool segue essa tendência de aumento? É má fé dos donos de postos ou aumenta mesmo? O que o senhor pode explicar para a gente aí? Até como está à frente aí. Não, algumas variações tiveram ali quando o petróleo começou a subir, porque houve no passado ali uma pressão muito grande, aquele congelamento de preço de combustível atrapalhou muito o setor. 5 anos praticamente, aí várias empresas até fecharam, né? Eu falei, o Paraná está com 20 indústrias rodando, nós tínhamos 30 indústrias, ou seja, fecharam 10 indústrias no Paraná. No Brasil fecharam mais de 100. Então, aquilo ali foi catastrófico, né? Muitos não tinham como vender, o custo de produção era mais alto do que você vendia, ou seja, acabou quebrando mesmo. Isso aí foi uma tragédia muito maior do que esse aspecto pontual que nós vemos na economia hoje. Mas eu não creio que o petróleo, o próprio câmbio, como eu já disse, isso aí deve estar atrelando e mantendo o petróleo e a gasolina, por consequência, um preço um pouco mais elevado. Então, eu acho que essa tendência do combustível subiu um pouco, apesar dos esforços aí que o governo tem feito, mas não é muito fácil, né? O petróleo controlado por organizações que não dependem exclusivamente do Brasil, a produção nacional é pequena para isso. Nós temos uma dependência muito grande, principalmente do diesel importado. A capacidade de refino no nosso país é pequena. Temos que investir urgentemente nisso. Infelizmente, parece que não está no cenário de investimentos isso. Isso é muito ruim, essa dependência. Mas é o que eu estou falando, acaba subindo para recompor esses preços que no passado estavam represados.